E aí, queridos alunos, chega mais uma aula de história. Eu, você e eu. O professor Lorismar estava na aula passada falando com vocês, conversando com vocês sobre isso daí. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Se liga aí, qual é a nossa aula de hoje? Na tela para vocês. A nossa aula de hoje é a aula 7.1. Eu, professor Beto, juntamente com o professor Lorismar e o meu intérprete aqui que está aqui comigo, meu parceiro Sâmio, estaremos com vocês aí nessa jornada. Vamos lá? Lembra que ficou para vocês assistirem aqui um episódio, o segundo episódio desse documentário, um documentário muito bom, viu? Eu aconselho vocês a assistirem. Documentário maravilhoso. Eles são aí vários capítulos desse documentário que vocês vão entender melhor ainda da Primeira Guerra Mundial. E os assuntos que nós temos na aula de hoje é a Primeira Guerra Mundial, parte 2. O professor Lorismar começou a trabalhar com vocês e eu estarei dando continuidade a isso. Os blocos de países, as principais fases, o fim do conflito e a paz dos vencedores. As habilidades para a aula de hoje estão aí para vocês, aquelas que são exigidas lá no Enem. Então nós temos aí as habilidades e as competências que nós temos no nosso curso. E para a aula de hoje nós teremos essas habilidades aí. Leio. Vamos aqui no esquemazinho para a gente entender bem. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918. 4 anos de conflito. 4 anos de conflitos. A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases, que a primeira fase é a fase do movimento, que nós temos o deslocamento, aí nós vamos perceber a Alemanha indo para a Europa Ocidental, impedindo a Rússia de invadir o Império Austro-Húngaro ali. Então nós temos toda essa primeira fase, é uma fase de movimento. Até que nós tivemos a segunda fase da guerra, que vai ser a Guerra das Trincheiras. Nós temos aí então um equilíbrio deste momento da guerra. A Rússia, nesse meio aí da segunda fase, a Rússia ela vai sair da guerra. Nós vamos ver por que a Rússia saiu da guerra. E a Alemanha ela vai ser a grande derrotada. E nós temos aí então a terceira fase. A terceira fase aí que é caracterizada principalmente pela entrada dos norte-americanos na guerra, que estavam neutros. Aí a entente que é fortalecida. Falando em entente, nós observamos que na Primeira Guerra Mundial nós temos de um lado a entente com a Inglaterra, com a Rússia, com a França, com os Estados Unidos, e do outro lado nós temos a aliança com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro, com a Itália que vai entrar também depois a Itália ela muda de posição, ela vai mudar de posição, então nós temos aí a formação de blocos para se proteger. Esses blocos aí era um acordo que eles faziam entre si. Quais os motivos aí? Nós temos um período armamentista, nós temos o imperialismo, nós temos o nacionalismo e a disputa territorial na própria Europa. Então isso daí é mais ou menos o que foi a Primeira Guerra Mundial. E ontem o professor Lorismar falava sobre estopim. Estopim é aquele... Só precisava explodir ali no estopim. Acende o estopim que a pólvora já está pronta. Que foi a morte de Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, o herdeiro do Império Austro-Húngaro aí. Já vimos que a Primeira Guerra Mundial também é conhecida como Grande Guerra, ou Guerra das Guerras. Foi uma guerra global, centrada na Europa, que começou em 28 de junho de 1914 e durou até 14 de novembro de 1918. Início do século XX. Início do século XX nós temos essa guerra. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram invocadas. Assim, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra. Através de suas colônias, o conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Que leva países a se unirem, como nós estamos aqui vendo a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Aqui são os principais, os 3 principais países aqui, tá? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O que leva esses países a se unirem
para entrar em guerra. O que vai levar essa união desses países? O que é uma guerra? Nós costumamos dizer que nós temos soldados que não se odeiam. Tem uma frase célebre que diz que soldados que não se odeiam são convocados para a guerra para lutar por uma guerra feita por generais que se odeiam. Só que quem vai para o fronte são os soldados que vão para o fronte. Milhares de pessoas mortas. Quem assistiu o documentário que eu e o professor Lorismar colocamos aí para vocês assistirem, vocês sentiram um pouco o que é essa Primeira Guerra Mundial. Imagine vocês, nós saímos daquele período Belle Époque, ou Belle Époque, aquele momento de grande cultura, aquele momento de desenvolvimento, nós saímos daquele momento e a partir daquele momento nós entramos numa fase, nós entramos em um momento da Europa onde nós temos grandes invenções, nós temos um período de paz muito longo. Até que no início do século XX, a Europa ela é sacudida, e ela é sacudida por esse acontecimento. Eles precisavam de um estopim. Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele é assassinado. Ele é assassinado. Existe até controvérsia se quem mandou assassinar, na realidade, Francisco Ferdinando. A que interesse era? Mas os interesses muito grandes foram logo levados para ser feita a guerra. E aí ele é assassinado. Francisco Ferdinando foi o estopim deste momento. Mas a guerra, ela vai ser travada dentro de um campo aonde ela se torna muito cruel. Nós vamos ver aqui quando nós estivermos vendo as fases dessa guerra. Potências mundiais que... Lembra do imperialismo que nós estudamos já lá no segundo ano, estudamos as potências imperialistas. O que foi esse neo-imperialismo? Neocolonialismo? Esse imperialismo dessas grandes potências, o domínio que elas fizeram na África, o domínio que elas fizeram na Ásia, Itália, Alemanha, estavam fora disso daí. Então eles precisavam entrar dentro dessa corrida imperialista. E essas potências, por ganância, por querer cada vez mais, por riqueza, por vários motivos fúteis, levam o mundo, a Europa, a princípio, e depois vai envolver quase o mundo inteiro em uma grande guerra. Grande guerra essa que foi cruel. No documentário que eu passei para vocês, que vocês irão encontrá-lo no YouTube, vocês irão ver pessoas desfaceladas, com rosto desfacelados, pessoas sem os membros, sem as pernas, sem os braços, pessoas que elas vão passar por um processo de grande sofrimento que vai ser a guerra. As trincheiras, gente. Que horror foram as trincheiras. Imagine vocês, mais de 800 quilômetros de trincheiras cavadas na Europa. Vocês têm a ideia do que seja 800 quilômetros de trincheiras cavadas? É como vocês saíssem daqui de Porto Velho e fosse até Vilhena, ou ultrapassasse Vilhena, cavando trincheiras. Dos dois lados, trincheiras são cavadas. E nós vamos ter aí soldados meses e meses dentro desses buracos, cheios de doença, fétidos, molhados, com frio, com fome e a guerra acontecendo. Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês? Na tela? Então nós temos aí, ó, esses blocos de países que são formados. Nós vimos ali, que a gente estava observando o mapa, nós temos, durante esses 4 anos de duração da Primeira Guerra Mundial, 2 blocos rivais de países se enfrentaram, com base em alianças firmadas. Anteriormente, eles já tinham feito alianças. De um lado estava a Alemanha, estava o Império Austro-Húngaro,
Lembra do Francisco Ferdinando? Ele era desse Império Austro-Húngaro. A Alemanha também era um império. A Turquia também era um império. A Bulgária, as duas últimas entram em 1914, além da Itália. Só que a Itália, em 1915, ela vai se tornar entente. Então, aqui nós estamos aqui com a aliança. De outro lado, nós temos a entente. Como a França, a Inglaterra, a Rússia, a Bélgica, a Sérvia, a Itália que entra a partir de 1915, a Grécia, o Japão, os Estados Unidos, entre outros países. Eles se juntam. E esses dois blocos que fazem acordo, eles entram em confronto entre si. Eles vão entrar em confronto entre si e vão se bombardear. Vão se bombardear aí esses dois grupos. O governo do Brasil vai ser o único da América do Sul aqui a entrar efetivamente neste conflito, declarando guerra à Alemanha, cooperando com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul. Olha aí a participação dos Estados Unidos. Eles vão patrulhar o Atlântico Sul e enviar médicos e aviadores à Europa. Aqui o jornal da época. A Época, nome do jornal. Rio de Janeiro, segunda-feira, 26 de outubro de 1917, nós temos o jornal. O Brasil ainda era escrito com Z, Brasil na Grande Guerra. Brasil na Grande Guerra. Então, meus alunos, essas nações que nós estamos vendo aqui representadas pela bandeira delas, essas nações, elas entram num processo de conflito. Elas vão entrar de conflito. De um lado, nós vamos ter aí a entente, de outro lado, nós temos a aliança. Eles se juntaram economicamente com acordos de não agressão e, com isso, esses grupos de não agressão, quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele é assassinado, a Alemanha vai se doer, o Império Austro-Húngaro entra, então entra aqui para uma grande batalha. Outros países, como nós vimos ali, como a Bulgária, a Turquia, vão estar junto aí com o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano vão estar aqui, quando nós olhamos aqui. De outro lado, nós vamos ver aqui a França, nós vamos ver a Inglaterra, a Rússia, os principais países da Entente. Depois nós temos aí a Sérvia, nós temos a Itália entrando em 1915, e esses países eles se tornam beligerantes. Eles entram em um conflito, eles vão se confrontar numa das piores guerras que vai acontecer. As invenções científicas, elas são usadas para a guerra. Na tela para vocês aí. As principais fases dessa guerra. Nós observamos que essa guerra nós temos, em 1914 começa a guerra de movimento, rápida, ligeira, eles começam a se movimentar, eles começam a avançar. A Alemanha ela tinha uma estratégia de movimento muito forte, então ela começa a derrotar o exército russo muito rápido. A segunda fase aí, nós temos a guerra de posição. Guerra de posição ou de trincheiras. Aqui seria a segunda fase, 1915 a 1917. E nós temos aqui a terceira fase, que é a segunda guerra de movimento. A fase final, desfecho final aí. Eles já vão sair da trincheira. O problema foi esse período aqui da trincheira. Vamos lá, começando pela primeira fase. Guerra de movimento, 1914. Nos primeiros meses de guerra, a estratégia de movimento das tropas foi amplamente utilizada por tomada de posição do fronte. Os alemães se movimentavam rapidamente, em poucas semanas estavam em menos de 50 metros de Paris. Por sua parte, o general francês Joffre consegue rechaçar o avanço na sangrenta Batalha de Marne.
em 1914. A estratégia de guerra seguia nos moldes do século XIX. Um ataque de carga de cavalaria acompanhado de infantaria. No entanto, os tempos haviam mudado e não se mostrou eficiente diante das posições defendidas por metralhadoras pela cobertura da artilharia. Século XIX, ainda havia um modelo de guerra no século XIX. Só que o armamento era diferente do século XIX. Nós temos a cavalaria. Falar em cavalaria, vocês já assistiram aquele Cavalo de Guerra, um filme? Assistam que vocês vão ver o quão emocionante esse filme, Cavalo de Guerra. Que ele retrata justamente um cavalo utilizado na Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos aí esse momento da guerra de movimento. Eles tentam utilizar a mesma estrutura do século XIX, mas não dá certo. Por quê? Porque a partir da grande descoberta, da segunda revolução industrial, nós temos uma grande descoberta. E essa grande descoberta, ela também está dentro do arsenal bélico. E esse arsenal bélico que vai ser utilizado na guerra é totalmente diferente do que era utilizado no século XIX. Essa é a primeira fase da guerra. Na tela para vocês aí. A segunda fase. Guerra de posição. Guerra de posição ou de trincheiras, 1915 a 17. O que é essa guerra de posição? Por que é chamada de guerra de posição? Essa segunda fase vai ser marcada pelas trincheiras ou de posição. Sem conseguir romper as linhas de defesa inimiga, os beligerantes desejavam conservar a qualquer preço as posições conquistadas. As trincheiras são, portanto, uma estratégia defensiva. Inicialmente adotada pelo exército alemão, foi utilizada também pelos aliados. Nós temos aí, as trincheiras eram verdadeiros complexos defensivos compostos por túneis, por valas. Ali, durante meses e meses e meses, milhares de soldados lutavam, comiam, dormiam. Abrigados de tiros ali, eles ficavam. Tudo estavam expostos aos projéteis de artilharias, armas químicas e ataques aéreos, além das intempéries de doenças causadas em ambientes insalubres. A cada 2 semanas, os soldados que estavam nas trincheiras eram trocados pelos das retaguarda. Meus queridos, trincheira. Olhem vocês aqui. Imagine essas valas, essas trincheiras, elas cavadas ao longo ali da Europa, quase atravessando a Europa, ao longo de 800 quilômetros ali. Aqui nessas trincheiras, é porque o exército começou a guerra de movimento, só que chegou no momento na guerra de movimento que os dois exércitos estavam equilibrados e um não deixava o outro avançar. Havia muita morte. E aqui era onde eles se protegiam. Olha a figura olha a arma que esse soldado está usando. Olha o capacete que ele usa. Esse capacete, eles reclamaram há um tempo que esse capacete, ele estava aqui, era de ferro, era pesado e tudo, mas eles estão utilizando esse capacete que eles estão utilizando aí, eles vão ser para salvar sua vida. Sabe por quê? Porque eles estouravam balas de chumbo com pólvora e elas explodiam. Quando elas explodiam, eles davam verdadeiros chuvas ali de chumbo nessas trincheiras. E os capacetes serviam um pouco para eles se protegerem. Porque essas balas eram estouradas em suas caras, as caras eram deformadas, perdiam braços, perdiam pernas. E um tentava atacar as trincheiras dos outros. Utilizavam também um ataque aéreo. Os franceses utilizaram balões para fazer o ataque, utilizaram aviões.
Os alemães também utilizaram aviões, dos aviões eles soltavam bomba nessas trincheiras. Era um horror. Você estava morando dentro de um buraco, mas a qualquer hora a morte podia chegar. As cartas que esses soldados escreveram na época são verdadeiros documentos históricos, que eles narram o horror que eram as trincheiras. Quanto era horroroso. Na tela para vocês. Na tela. Olha lá. Da Bélgica até a fronteira da Suíça, olha, atravessava a Europa. Os alemães e franceses cavaram, olha aquilo que eu estava falando para vocês aí, 800 quilômetros de trincheira. Olha como essas trincheiras eram cavadas. Não era o trator não que cavava, era na mão, era na pá. Até hoje na Europa existe regiões que vocês podem ver essas trincheiras ainda cavadas, esses buracos. E aqui, nesse ambiente insalubre, esse ambiente fétido, esse ambiente totalmente propício à doença, eles tentavam se proteger, eles viviam, eles se alimentavam, eles adoeciam. Eles faziam suas necessidades, porque se eles subissem para fazer sua necessidade fora, uma bala de um atirador de elite poderiam acertá-lo. E muitos atiradores de elite, eles ficavam esperando o descuido de um soldado. Foi o período mais sangrento da guerra, onde as batalhas duravam semanas, até meses, com a perda e retomada de posições, e um saldo grande de baixas para ambas as partes. Igualmente, não se verificou conquista de posição significativas para os beligerantes. Essa estratégia manteve-se eficaz até a utilização de tanques de guerra pelos ingleses em 1916, quando conseguiram romper as defesas das trincheiras. Era nessas trincheiras aqui que vocês estão vendo aqui na foto, nessas trincheiras, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser muito cruel, que ela começa a utilizar gases tóxicos. A base de cloro ou outra base o gás mostarda. É nesse momento que aparece o gás mostarda que vão ser utilizados esses gases tóxicos, que eles também vão adaptar, vão fazer vários estudos de máscara, porque eles não sabiam qual era a máscara, e aí eles foram descobrir que realmente as máscaras poderiam proteger eles desses gases tóxicos. E até chegar a qual era a máscara, só os alemães que foram os primeiros a utilizar as máscaras que realmente eram eficientes para proteger ele contra esses gases. E eles vão ser usados. As pessoas morriam, ficavam cegas, morriam com infecções, morriam com hemorragias internas. Era muito cruel a utilização. E olha que era proibido por lei a utilização de gases dessa guerra química, era proibido por lei, mas nenhum dos dois lados observou. Eles precisavam matar o maior número de pessoas possível em maior curto período de tempo. E eram utilizados esses gases tóxicos aí, nessas trincheiras. Trincheiras cruéis. Aí foi quando entra em cena uma invenção também da Primeira Guerra Mundial, o tanque de guerra. A terceira fase. A terceira fase da guerra, de movimento, que vai ser a fase final dessa guerra, essa terceira fase é caracterizada pela entrada e saída dos países da guerra. Quem é que entra? Quem é que sai? Vocês têm noção aí quem são os países que entram? Um dos países que entram vai ser os Estados Unidos. Outro país que sai da guerra vai ser a Rússia, que se torna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas posteriormente. Então nós temos aí entradas e saídas de país aí.
Vai ser também, a marinha alemã vai utilizar submarinos, afundou navios de país tido como neutro, alegando que transportavam alimentos e armas para os inimigos. Foi o caso, por exemplo, do navio Lusitânia e o Arábia, que eram 2 navios dos Estados Unidos. E claro, a história depois mostrou que realmente eles estavam transportando armas. Mas eles foram, naquele momento, eles foram mexer num vespeiro, né, os alemães. Foram colocar os Estados Unidos que eles estavam neutros, não estavam participando da guerra. E o navio Paraná, do Brasil, também que o Brasil não estava na guerra, e o Brasil entra na guerra fazendo aquilo que nós já falamos ainda agora, que vai ser a defesa ali do Atlântico Sul e fornecimento de médicos, fornecimento de alimentos, fornecimento também de aviadores para a guerra. Com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados voltaram a ter iniciativa da guerra. Mesmo assim, os exércitos ainda enfrentavam batalhas duríssimas, onde as baixas de ambos os lados são enormes. A mais célebre talvez seja a Segunda Batalha de Marne, onde os alemães foram expulsos do território francês. Gente, isso daqui que os alemães não vão perdoar. Essa expulsão do território francês, essa vitória do exército francês. Outro acontecimento dessa fase foi a saída do exército da Rússia. Lembra que eu falei para vocês, devido à Revolução Russa, que vai acontecer em 1917, que é um assunto que nós vamos estudar lá na frente, e a assinatura do Tratado de Paz da Alemanha aí, em 3 de 1918. Tratado de Paz da Alemanha. A última ofensiva alemã é detida. Segunda Batalha de Narni, março a junho de 1918. Ela acontece justamente aqui, ó, nessa região, entre a Alemanha e a França. É aqui que eles estarão em batalha. E era aqui, por isso que eles faziam, nesse trecho aqui, até a Suíça aqui, eles construíam trincheiras para fazer a proteção. Nem para a Alemanha avançar, nem para a França avançar para a Alemanha. A Alemanha, ela gostou muito da saída da Rússia, porque a Rússia, ela vinha pelo ataque oriental e tinha o fronte ocidental. Então, aí era, com a saída da Rússia, e aqui a assinatura do Tratado de Paz com a Alemanha, então a Rússia já não iria mais atacar a Alemanha por aqui. Fim do conflito. Como se dá esse fim do conflito? Com os militares, vacilantes e com ampla perda de confiança do Kaiser. Olha aí, o imperador alemão, ele era chamado de Kaiser. A Alemanha se movia para se render. O príncipe Maximiliano de Baden assumiu o comando de um novo governo como chanceler da Alemanha. Qual era o objetivo dele? Ele iria negociar com os aliados. Só que ele vai escolher quem para negociar? Ele vai escolher o presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Wilson, porque ele dizia, olha, eu acho que eu negociando com os Estados Unidos vai ser melhor do que eu negociar aí com os franceses ou com os britânicos. Tá? O Wilson atingiu aí a monarquia. Ele vai atingir aí, então, essa monarquia. Olha aí. Então, nós temos aí, ó, Lyndon Wilson, que era o presidente norte-americano. O Wilson exigiu uma monarquia constitucional e o controle parlamentar sobre as forças armadas alemãs. Imaginem vocês. Não houve resistência quando a social-democrata Philip Sheridan, em 9 de novembro
social-democrata aí, ela vai declarar a Alemanha como uma república. O Kaiser, os reis e outros governantes hereditários foram removidos do poder e Guilherme foge para o exílio nos Países Baixos. A Alemanha Imperial estava morta. Começa então uma nova fase da Alemanha, a República de Weimar. A República de Weimar. E é interessante, meus alunos, nós observarmos esse momento aí do fim da guerra, nós vamos observar aí esse momento do fim da guerra, desses acontecimentos aí, essa rendição da Alemanha, chegando a 1918, quando nós vamos ter esse final da guerra, essa rendição, nós vamos observar aqui a Alemanha saindo totalmente esfacelada. Na tela para vocês que a gente já entende melhor isso daí. No dia 11 de novembro de 18, era assinado o Armistício de Copenhague, entre os aliados e a Alemanha, dentro de um vagão-restaurante, na floresta de Copenhague. Não é o chocolate não, meu amigo. Era um vagão aí na floresta de Copenhague, na França, com o objetivo de encerrar a hostilidade da frente ocidental, da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra. Aqui, a Alemanha se sentiu humilhada. Grave essa imagem. Grave essa imagem. Sabe por quê? Grave essa imagem aí, porque vocês vão ver, quando nós estivermos estudando a Segunda Guerra Mundial, vocês acreditam que o Hitler, ele fez tipo uma réplica desse trem, depois para humilhar os seus adversários? Porque ele achava que isso daí, que vocês acabaram de ver nessa imagem, era humilhante para a Alemanha. A Alemanha ela estava assinando ali o seu fim, porque ela vai ser humilhada. Olhem na tela para vocês. Na tela para vocês. Observe aí. 11 de novembro de 1918. Esse armistício de Copenhague. A Alemanha ela vai ser considerada a grande culpada da guerra neste momento. Os principais signatários foram o Marechal Ferdinand Foch, comandante-chefe das forças da Tríplice Entente, e Matthias Hindenburg, que era um representante alemão. Naquele dia, Foch enviou uma mensagem por telégrafo a todos os seus comandantes. Olha a mensagem. As hostilidades cessarão em toda a frente no dia 11 de novembro, às 11 horas, horário da França. Com isso, nós teremos o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas a coisa ainda não acabou por aí. Ainda tem muita coisa pela frente. Por quê? A chamada Grande Guerra, tirou vida de 9 milhões de soldados e deixou 21 milhões de feridos. Além disso, cerca de 10 milhões de civis morreram direta ou indiretamente devido à guerra. Os dois países mais afetados, claro, foi a Alemanha e foi a França. Foram os mais afetados, porque eram eles que estavam brigando. É por isso que Hitler, lá na Segunda Guerra Mundial, quando nós formos estudar, quando ele toma a França aqui, ele vai ser a maior propaganda dele, a tomada da França. Cada um enviou para o campo de batalha 80% de sua população masculina, com idade entre 15 a 19 anos. Imagine vocês, estoura uma guerra. Você aí, você que está assistindo essa aula, você seria um dos convocados para estar na guerra. Você teria que ir para o fronte, morrer por uma causa que você nem saberia direito. Muitos soldados não sabiam por que eles estavam lutando. Eles só estavam com a missão, você tem que matar o inimigo, só isso. Mas não sabiam por que estavam ali. Na tela.
Depois do armistício foi assinado o Tratado de Paz de Versalhes. Aí, agora sim, nós chegamos a 1919. É assinado aí esse Tratado de Paz de Versalhes, na qual a Alemanha derrotada era obrigada a reduzir suas tropas pela metade, pagar pesadas indenizações aos países vencedores, ceder toda a sua colônia e devolver a Alsácia-Lorena à França. Infelizmente, o tratado não iria alcançar seu objetivo. Por quê? Porque nós temos a paz dos vencedores. A paz dos vencedores. O Tratado de Versalhes, para os vencedores, a Alemanha foi a grande responsável pela ocorrência da guerra. Deste modo, o Tratado de Versalhes aplicou duras penas aos alemães que tiveram que entregar à França a região da Alsácia-Lorena, região essa que vai ser conflito posterior, nós vamos ver conflito por essa região, e outros territórios para belgas, dinamarqueses, poloneses. Além disso, suas colônias foram divididas em diversos países. Entregar material bélico e de transportes aos países vencedores. Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos países vencedores, cerca de 30 bilhões de dólares. Era muito dinheiro. Reduzir o poderio de seu exército, no máximo para 100 mil soldados. E ficaram proibidos de possuir aviação militar. A Alemanha reclamou que tinha assinado um armistício sobre falso pretexto, já que havia acreditado que a paz era uma paz sem vencedores, como havia sugerido o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Os anos se passaram. O ódio ao tratado e aos seus autores estabeleceram um ressentimento latente na Alemanha. 2 décadas depois, este sentimento estaria entre as causas da Segunda Guerra Mundial. Agora, alunos, vem aqui comigo. Imagine vocês. Nós passamos por um processo beligerante. Nós passamos por um conflito onde as principais nações do mundo elas estarão envolvidas. É assinado um tratado, e esse tratado aqui, lá em Versalhes, é assinado, no Palácio de Versalhes, é assinado um tratado. E esse tratado que vai ser assinado no Palácio de Versalhes, nós vamos ter a Alemanha achando que seria feita uma guerra que, olha, não teve culpado, não teve vencedores, seria um tratado sem vencedores, mas não. A Alemanha, através desse tratado, ela é obrigada a reconhecer que ela foi o culpado pela guerra. Ela que causou a guerra. Só que esse tratado, que seria para trazer uma paz, que seria para anular a Alemanha completamente, isso daí vai servir de combustível para que os alemães pregassem um nacionalismo exacerbado lá dentro e colocando depois o grande culpado pela crise da Alemanha a esse tratado. E a Alemanha, ela vai começar a se fortalecer um movimento nacionalista chamado nazismo. E esse movimento vai levar a Alemanha a uma Segunda Guerra Mundial. Mas isso é uma outra história. Até daqui a pouco na nossa revisão.